Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O Parlamento Europeu alcançou um acordo para proibir a importação de produtos procedentes de áreas que contribuem para o desmatamento. Em um comunicado, o Parlamento Europeu explicou que a importação vai ser proibida caso esses produtos sejam procedentes de terras desmatadas depois de 2020. O texto indica que a proibição contempla não apenas o desmatamento de florestas primárias, mas de todos os tipos. As empresas importadoras vão ser responsáveis pelas cadeias de abastecimento e vão ter que comprovar a rastreabilidade por meio de dados de geolocalização dos cultivos. A União Europeia é responsável por 16% do desmatamento mundial por meio de importações e a segunda maior destruidora de florestas tropicais, atrás da China, de acordo com a ONG WWF. O texto foi apresentado em novembro de 2021 pela Comissão Europeia e aprovado em termos gerais pelos Estados-membros, mas os eurodeputados votaram em setembro para reforçar o projeto com a ampliação dos produtos afetados. O Parlamento Europeu também pediu a ampliação do âmbito de aplicação da medida para outros ecossistemas ameaçados, como o Cerrado, de onde o bloco importa parte da soja. Depois de quase 3 anos adotando uma política de Covid-0 com restrições mais severas, a China vive agora um processo de reabertura. Uma série de medidas estão sendo flexibilizadas, mas o relaxamento divide opiniões entre os cidadãos. Depois de quase 3 anos sob uma rígida política de saúde batizada de Covid-0, a China relaxou parte das medidas de enfrentamento à pandemia. Diversas cidades deixaram de exigir testes feitos durante as últimas 48 horas para permitir acesso a locais públicos e ao transporte coletivo. A decisão do governo se deu após diversos protestos, principalmente depois que 10 pessoas morreram em um incêndio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Pelas redes sociais, os chineses acusaram as duras medidas de confinamento de serem as principais responsáveis pela tragédia. Sob forte controle, a população passou a frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes e boates de forma clandestina. Pessoas também esconderam sintomas para evitar testes de Covid que poderiam levá-las à prisão ou a centros de quarentena. O relaxamento de parte das medidas ainda não há consenso entre os chineses. Alguns acreditam que a vida deveria retornar completamente ao normal. Eu estou muito feliz. Veio um pouco tarde, mas é melhor do que nada. Eu acho que as atividades deveriam voltar ao normal, mas essa é a minha opinião. O governo pode ter outras preocupações. É uma boa notícia. No início, não podíamos ir a lugar nenhum. Então é bom poder voltar a frequentar locais públicos. Não precisar mais de um teste feito nas últimas 48 horas para andar de metrô ou ônibus também é um sinal de reabertura. A única coisa que me deixa triste é que ainda não podemos ir aos restaurantes. Agora mesmo comprei um hambúrguer, mas vou ter que comer em outro lugar. Já outros acompanham o pensamento do governo e pedem que o processo de reabertura seja gradual. Eu acho que o relaxamento das medidas está bom por agora. Tem que ser passo a passo. Não podemos dizer que não precisamos mais de restrições ou de testes de saúde. Essas medidas são um tipo de proteção para nós. A reabertura tem que ser aos poucos, para que todos possam se adaptar ao processo. Eu avisei os idosos da minha família que eles devem usar máscaras quando saírem de casa. Não devemos parar de usá-las só porque os testes não são mais exigidos. Também temos medicamentos e testes rápidos em casa. As autoridades de saúde chinesas informaram que registraram 28.062 novos casos de Covid na última segunda-feira, dos quais 23.016 eram assintomáticos. Nenhuma morte foi notificada. No Sudão, os militares no poder e o principal grupo pró-democracia, as Forças pela Liberdade e Mudança, assinaram um acordo inicial para tentar solucionar a profunda crise política do país africano. A assinatura ocorreu na presença do representante especial da ONU, Volker Perthes, e da União Africana, Mohamed Belaish. O documento prevê a nomeação de um primeiro-ministro que vai estar à frente do governo durante um período de transição de 2 anos. O acordo foi elogiado pelos Estados Unidos, mas foi recebido com ceticismo pelos manifestantes, com novos protestos na capital Khartoum. O país africano vive sob os efeitos do golpe de Estado, no qual o general Abdel Fattah al-Burhan tomou o poder de líderes civis em 25 de outubro de 2021. O golpe acabou com o processo de transição democrática após 3 décadas de governo autocrático do presidente Omar al-Bashir. Desde então, manifestações ocorrem quase todas as semanas, em meio a uma profunda crise econômica e social agravada pela violência interétnica.
O Irã executou mais de 500 pessoas desde o início de 2022, uma estimativa muito maior do que em todo o ano passado. Este número se soma às crescentes preocupações com o uso da pena de morte por parte das autoridades do país. Este número se soma às crescentes preocupações com o uso da pena de morte por parte das autoridades iranianas contra as pessoas que participam dos protestos contra o governo desde setembro no Irã. O balanço divulgado inclui 4 pessoas executadas no domingo, acusadas de pertencerem ao serviço de inteligência israelense. Ao mesmo tempo, grupos de direitos humanos dizem estar alarmados com o número de mulheres executadas no Irã, muitas vezes sob a acusação de assassinar parceiros ou familiares em relacionamentos abusivos. A Iran Human Rights afirmou que a estimativa de pessoas executadas em 2022 é a mais alta dos últimos 5 anos. Segundo esses dados, pelo menos 333 pessoas foram executadas em 2021, um aumento de 25% em relação às 267 de 2020. Em novembro, foram criadas 263 mil vagas de emprego nos Estados Unidos. O número desafia a ação agressiva do Federal Reserve, o Banco Central americano, para esfriar a economia e reduzir a inflação. Donos de empresas nos Estados Unidos contrataram mais trabalhadores do que o esperado em novembro deste ano e aumentaram os salários apesar dos crescentes temores de recessão, o que pode complicar a intenção do Banco Central americano de começar a desacelerar o ritmo de suas altas de juros neste mês. A taxa de desemprego manteve-se estável em 3,7%, de acordo com o último relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Refinitiv esperavam que o ritmo de contratação desacelerasse para um ganho de apenas 200 mil empregos em novembro e a taxa de desemprego permanecesse estável. Mas as expectativas variaram de 133 mil a 270 mil. Ao final de outubro, havia 10 milhões e 300 mil vagas disponíveis nos Estados Unidos, muitas delas nas áreas de lazer e hotelaria, saúde e assistência social. Brasil, Argentina e Paraguai reiteraram as críticas ao Uruguai por seu desejo de negociar acordos com países fora do Mercosul, alertando que isso poderia levar a uma ruptura. O chanceler uruguaio Francisco Bustilho afirmou em seu discurso de abertura da reunião do Conselho do Mercado Comum que seu país não pretende nem quer romper com o bloco, mas considerou que a conjuntura atual o aproxima da extinção. Essas declarações foram uma resposta ao discurso do ministro argentino das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, para quem segue-se por um caminho muito provavelmente que poderia levar à ruptura do bloco. O ministro argentino fez alusão às tentativas do Uruguai de negociar tratados bilaterais com países terceiros sem a aprovação de seus parceiros. A reunião dos representantes dos Estados-parte e Estados associados é o preâmbulo da cúpula dos chefes de Estado nesta terça-feira. O Uruguai tenta negociar um tratado de livre comércio com a China sem a aprovação dos demais integrantes do Mercosul, o que irritou a Argentina e o Paraguai em particular. Na tentativa de tornar o transporte aéreo mais sustentável, a França fez uma proposta para a União Europeia de banir os voos curtos entre cidades no seu país que já estejam conectadas por ferrovias e que as viagens por trens sejam inferiores a 2 horas e meia. A medida foi aprovada pela Comissão Europeia. A decisão faz parte da Lei do Clima e Resiliência de 2021 do país e foi proposta pela Convenção dos Cidadãos da França sobre o Clima, uma assembleia formada por cidadãos franceses com o objetivo de reduzir as emissões de carbono do país. Embora aprovada, não se sabe quando ela entrará em ação. De acordo com o ministro dos Transportes da França, as medidas precisam ser submetidas à consulta pública e analisadas pelo Conselho do Estado. No entanto, o ministro reforça que a mudança ocorrerá o mais rápido possível. Em uma das cláusulas incluídas na nova regulamentação, a nova lei fala sobre a possibilidade de aplicar a lei onde se sofre de vários problemas ambientais e, em particular, quando os outros meios de transporte
fornecerem um serviço satisfatório. Ainda segundo a publicação, este banimento afetará inicialmente as linhas que já eram operadas entre os aeroportos de Paris, Orly, Nantes, Lyon e Bordeaux. Além de voos internos, o país também tem o objetivo de banir o uso de jatos particulares. Dados da aviação também reforçam a necessidade desses cortes. A França é o país com o maior número de jatos particulares na Europa. A Agência Internacional de Energia afirmou que a crise energética global deu um impulso sem precedentes ao desenvolvimento das energias renováveis, cujo crescimento vai aumentar nos próximos 5 anos, tanto quanto nas últimas 2 décadas. Nesse período, o crescimento da capacidade renovável global deve quase dobrar, de acordo com o relatório anual da AIE. Graças a esse desenvolvimento acelerado, as energias renováveis, principalmente eólica e solar, vão ultrapassar o carvão como principal fonte de produção de eletricidade até 2025. A instabilidade energética causada pela invasão russa da Ucrânia levou os países a investirem em energias renováveis para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, cujo preço aumentou drasticamente. Além da Europa, especialmente afetada pela crise energética, a AIE afirma que China, Estados Unidos e Índia também vão ter um papel importante no desenvolvimento de energias limpas nos próximos 5 anos. Em termos de tecnologia, as fontes de energia eólica terrestre e solar representam atualmente o meio mais barato de produção de eletricidade na maioria dos países. A instalação de painéis solares nos telhados de residências e empresas vai triplicar nos próximos 5 anos e a demanda por biocombustíveis vai crescer 22% graças à produção e aos subsídios de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia e Indonésia. A cápsula espacial Orion, que faz parte da primeira fase da missão Artemis da NASA, sobrevoou bem próxima à Lua, em uma manobra que marca o seu retorno à Terra. A segurança da cápsula está sendo testada para que, no futuro, ela volte ao espaço com uma tripulação. A cápsula espacial Orion sobrevoou nesta segunda-feira a Lua, a menos de 130 quilômetros de sua superfície. Uma manobra que marca o início da viagem de retorno à Terra desta primeira missão do programa Artemis da NASA. Estamos no 20º dia de voo de nossa missão planejada de 26 dias. Completamos com sucesso o sobrevoo de retorno e agora estamos comprometidos com uma trajetória de retorno à Terra no dia 11 de dezembro. Ao realizar o sobrevoo perto da superfície, a nave espacial aproveitou a atração gravitacional da Lua para ganhar impulso em sua trajetória de retorno. A cápsula não leva passageiros, mas o propósito da missão Artemis 1 é verificar que o veículo seja seguro para, no futuro, transportar tripulação. A Orion vai passar por ligeiras correções de rumo até pousar no Oceano Pacífico. A revista Time nomeou como personalidade do ano de 2022 da publicação o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como o espírito do país pela resistência diante da invasão russa. A Time nomeou nesta quarta-feira como personalidade do ano de 2022 da revista o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como o espírito do país pela resistência diante da invasão russa. Edward Felsenthal, editor da revista, afirmou que o líder ucraniano galvanizou o mundo de uma forma que não era vista há décadas e que a decisão desse ano nunca esteve tão clara. A Time ressaltou o trabalho de Zelensky nos dias seguintes ao início da invasão, no dia 24 de fevereiro, com publicações nas redes sociais, além de discursos diários pronunciados à distância para instituições como parlamentos, Banco Mundial e os prêmios Grammy. Eleito com vitória esmagadora em 2019, o ex-ator e comediante era, à época, uma escolha pouco provável para a personalidade do ano. Ele enfrentava um descontentamento público e a invasão russa era apenas um alerta de serviços de inteligência. Quando a invasão foi iniciada, Zelensky passou de presidente em apuros a líder da resistência militar da Ucrânia. Zelensky sucede como personalidade do ano o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que este ano comprou o Twitter. Em 2007, a personalidade do ano foi o presidente russo Vladimir Putin. Referência mundial no boxe masculino, Cuba anunciou que as mulheres também vão poder praticar o esporte depois de 6 décadas de proibição. As autoridades cubanas planejam montar uma equipe para competir nos Jogos Centro-Americanos de 2023.
As autoridades adiantaram que vão trabalhar para recuperar o tempo perdido e formar uma equipe visando os Jogos Centro-Americanos de São Salvador em agosto de 2023. 12 mulheres que teriam uma prioridade. 12 mulheres teriam prioridade. Aquelas atletas de esporte de combate que já têm preparação física e que têm habilidades importantes para o boxe. Que têm algumas habilidades similares ao boxeo. Já contando com a parte física, faríamos um treino intensivo nos aspectos técnico e tático. Faríamos um intensivo nos aspectos de caráter técnico e tático do boxeo, mas já temos a física. O boxe feminino agora é praticado em 187 dos 202 países membros da Associação Internacional de Boxe. A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos de 2012 em 3 categorias. Em Tóquio 2020, o número subiu para 5. E em Paris 2024, o boxe feminino vai ter 6 categorias no total. Potência mundial no boxe masculino, Cuba quer se tornar uma referência também entre as mulheres. É isso aí, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!